Boa noite a todos, mais uma vez. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo. O tema da nossa preleção de hoje é A Vida Continua. E é um tema muito gostoso de falar para nós espíritas, pois nós acreditamos na continuação da vida. Isso graças a Deus, porque Deus aprendemos que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é o criador de tudo que existe no universo. E se ele é o Criador, ele é soberanamente bom, soberanamente justo. Ele é a justiça, a misericórdia. Ele rege todas as leis do universo com justiça, com muito amor para todos os seus filhos, para todas as suas criaturas. Como Deus é o Criador de tudo, ele criou o plano material e o plano espiritual. O plano material é aquele que nós sentimos, que nós vemos, que nós tocamos, que nós sentimos o cheiro, aquilo que a gente pega, essa é a matéria. Mas ele também criou o plano espiritual, que nós não conseguimos sentir quando estamos encarnados. Algumas pessoas sim, né? São os médiums. Eles conseguem fazer essa interação com o plano espiritual. E o plano espiritual, aprendemos no Espiritismo, que ele é a nossa verdadeira vida. Nós fomos criados espíritos, nós não fomos criados primeiro na matéria. Nós fomos criados simples e ignorantes. A nossa primeira encarnação não foi no planeta Terra. Nós já estamos aqui reencarnando, desencarnando há muito tempo. Todos nós que estamos no planeta Terra, nós não estamos na nossa primeira encarnação. Nós já estamos com uma bagagem já bastante cheia, né? Tanto é que esse é um planeta de provas e expiações. Isso significa que é um planeta escola, um planeta hospital, onde viemos aqui estudar, aprender e a nos curar também, né? Então, se sabemos que essa não é a nossa primeira vida, o Espiritismo também nos revela que existem outros mundos, né? Existem milhares de galáxias, milhares de planetas pelo universo, muitas desconhecidas ainda pela nossa ciência. E Deus não fez toda essa galáxia, essa infinidade de planetas, sem uma utilidade, né? Todos os planetas têm uma utilidade, que é receber espíritos para continuar a sua jornada evolutiva. Da mesma forma que o planeta Terra recebe vários espíritos, nós estamos aqui para provar isso, né? Outros planetas também recebem outros espíritos. E existem vários tipos de níveis, né, de evolução para cada planeta. E a cada dia nós estamos um pouquinho melhor do que o dia anterior, do que a reencarnação anterior. O Espiritismo fala que uma encarnação, uma vida aqui na Terra, não é nada se a gente verificar a nossa vida como espírito, porque nós somos eternos, nós somos criados, nós temos um início, mas a nossa vida continua, né? Nós estamos em constante evolução. E o que permite essa evolução é o esquecimento do passado, o esquecimento do que fizemos nas outras encarnações. Nós temos uma oportunidade de começar de novo nessa encarnação, com os desafetos do passado, sabendo intimamente aquilo que precisamos melhorar. Todos nós temos uma intuição daquilo que precisamos modificar em nós mesmos. Então, isso é a beleza da vida, né? A oportunidade de recomeçar. E da mesma forma que a matéria se transforma, nós aprendemos na escola, né, que nada se perde, tudo se transforma, o nosso espírito também se transforma. Nós estamos em constante transformação. Da mesma forma que o nosso corpo material envelhece, né, com a idade, vamos perdendo a memória, vamos perdendo a mobilidade, o nosso espírito também está se transformando, com todas essas experiências que estamos passando aqui encarnados. E essa transformação nos possibilita deslumbrar o nosso futuro, né? O que nós estamos buscando aqui? Se é o nosso desenvolvimento, a nossa transformação, uma hora a gente vai perceber que o nosso corpo ele vai entrar em colapso, né? Ele está em transformação, as nossas células não vão conseguir se regenerar na mesma velocidade e vai acabar ocorrendo um dia
que nós precisamos nos separar desse corpo que hoje nos serve nessa encarnação, que é o momento que a gente chama de morte. Mas nós espíritas sabemos que a morte não é o fim. A morte é um recomeço, né, para uma nova vida, para a vida no plano espiritual. Apesar de termos a certeza da morte, nós também podemos ter a certeza que a vida continua, através da comunicação que recebemos do plano espiritual, através da nossa própria intuição, mas sabemos também que ninguém quer morrer, né? Por mais que nós estamos já há muito tempo na doutrina espírita, sabemos que é apenas uma continuação, né, do que somos aqui, nós continuaremos lá. Isso dá um pouco de medo, a gente fica com receio, né? Por mais esclarecidos que estejamos na doutrina espírita, é um mecanismo de defesa da gente lutar pela vida, né? Nós não queremos morrer. Mas quando vamos sentindo essa aproximação, né, nós às vezes fraquejamos, né, na nossa fé. E me lembra a história do Chico, que ele contou no programa Pinga Fogo, quando ele estava no avião, ele estava viajando, e o avião passa por uma turbulência, né, e todos começam a ficar muito aflitos, né, toda a tripulação começa a falar que teve um problema mecânico, que eles estão tentando resolver, e ele fala que o avião chacoalhava muito, as pessoas foram ficando com medo, começaram a gritar, e o Chico também entrou nessa vibração, né, valei-me, meu Deus, me socorre, e ele começou também a externar esse medo que ele estava, né. E as pessoas olhando ele, falaram assim, nossa, se o Chico, que é médium, né, tá desesperado desse jeito, então quer dizer que a nossa hora tá perto, né? E as pessoas começaram a entrar em pânico. Isso já fazia uns 10, 20 minutos, apareceu o Emmanuel. O que foi, Chico? Escutei você me chamar. Ele, como assim? Eu já estou aqui desesperada há quase 20 minutos, né? Ele, mas por que você está desesperado? Ele, você não está vendo? O avião está caindo, nós estamos em risco de vida. E o Emmanuel falou, e o que tem? Várias pessoas estão em risco de vida, vocês não são privilegiados por isso. E o Chico falando, mas eu não quero morrer, eu estou com medo. Ele, você sabe que a vida continua, Chico. Por que você está com esse medo todo? Não, mas eu não quero, valei-me, meu Deus, me socorre. E Emmanuel dá uma bronquinha nele, fala, Chico, morra com educação, né? Tenha educação até nessa hora da morte. Não passe o seu pânico para as outras pessoas. Que lição que Emmanuel quis dar para Chico, né? A gente tem que manter a serenidade. É uma coisa natural a nossa passagem pela morte, apesar da gente ter receio, ter medo do desconhecido, é uma coisa natural. Nós devemos nos esforçar para manter essa serenidade, esse autocontrole, né, e a harmonia do nosso pensamento, né, porque nós sabemos que estamos protegidos. Deus nunca vai permitir que uma coisa que a gente não esteja preparado aconteça conosco. Se nós temos que fazer essa passagem, nós sabemos que todos nós teremos que fazer essa passagem. Nós devemos nos preparar para esse momento, né? Não negligenciar esse momento. É importante que cada um pense como que a gente pode estar no momento da nossa morte, como nós podemos nos preparar para melhor chegarmos nesse momento, né? Que é um momento de mudança. E não é um momento de mudança só para quem está mudando, né? Está morrendo, está partindo para o plano espiritual. É um momento de mudança para quem fica aqui também. Porque nós temos laços, nós temos nossa família, nossos amigos, que muitas vezes dependem da gente, né? Nós também temos aquele apego, né, com os nossos entes queridos, né? E é uma mudança para todos. Então, é uma coisa que influencia a gente, influencia quem está à nossa volta. E isso é muito importante a gente pensar, porque alguns psicólogos, eles falam que tem 5 fases do luto, né? A primeira fase é a negação. Quando recebemos uma notícia de uma doença incurável, de que estamos perto do fim, né? Primeira coisa é negar, não, isso não é assim, eu vou em outro médico, vou pegar outra opinião, até que a gente cai na real e vê que o negócio é mais grave. Então a gente entra na fase da raiva. Porque comigo, eu não mereço isso, eu não fiz nada para passar por isso, e a gente entra naquela raiva, né, naquela revolta.
Até que passamos por essa fase e chegamos na fase da negociação, onde nós meio que tentamos negociar com Deus, né? Deus, se você me tirar dessa, eu prometo que eu vou mudar. Eu vou mudar de vida, eu não vou fazer mais isso, e a gente faz várias barganhas com Deus, né? Tentando ficar aqui, tentando permanecer. Até que a gente vê que não consegue, a gente entra numa fase de depressão, uma fase de tristeza profunda, que é claro, é natural, né? Tá ocorrendo uma transformação interna, uma transformação nos nossos familiares, né? Isso é muito natural, passar por essa fase dessa tristeza. Até que chegamos na fase da aceitação, né? E o que seria essa fase da aceitação? É a fase que a gente já está preparado para fazer essa mudança, né? Nós aceitamos intimamente que nós vamos passar por isso. E que nós estamos preparados, né? Muitas vezes com medo, ainda com receio, mas com certeza todo mundo enfrenta essa fase, né? Encara de frente a morte, né? E é uma fase muito importante. E às vezes até, depois dessa aceitação, quando a gente aceitou que um parente, né, vai nos deixar em breve, ou até nós mesmos, né? O que a gente não pode ter é a revolta, ou o desejo de vingança, né? O desejo de se vingar de alguém, ou de alguma coisa, de alguma situação. Porque isso vai tirar a nossa harmonia na transição, né? A harmonia que a gente precisa para fazer essa passagem, né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque tem uma historinha que eu vou contar para vocês, que é uma trabalhadora do Centro do Chico. Ela relatou isso numa exposição que ela fez. E ela contou que ela tinha um filho de 3 anos e ela trabalhava fora e o filho ficava com a babá. E a babá já era, desde que ele era recém-nascido, ele tinha a mesma babá. E numa tarde, a babá andando com ele na garupa da bicicleta, empurrando a bicicleta e ele na garupa, ele caiu da bicicleta, bateu com a cabeça no meio-fio, e depois de 8 horas ele havia falecido. E isso foi um trauma, assim, para ela, para os familiares, né, de perder a criança tão cedo, né, tão precocemente. E daí Chico viu que ela voltou a trabalhar no centro, mas que ela ainda estava naquela fase, assim, de vingança, sabe? Quando você diz pela boca que perdoa, mas no fundo a gente continua remoendo aquela situação, né? Que ela culpava a babá de ter deixado o filho cair. E daí Chico foi conversar com ela, falou: minha irmã, você não pode ficar nessa revolta, né? Você precisa perdoar. E ela falou: Chico, eu tento de toda forma perdoar, mas eu não consigo, né? Porque ela tinha obrigação de cuidar do meu filho, né? E daí Chico fala para ela: você tem que dar graças a Deus que foi ela que deixou seu filho cair. Imagina se tivesse sido você. Você não se perdoaria. Então, essa babá foi um instrumento na vida daquela mãe para ajudar ela nessa passagem, né? Porque a gente pensa assim que a gente nessa vida aqui é a melhor do mundo. Mas nós sabemos que o plano espiritual é a nossa verdadeira vida. Que nós aqui estamos como se estivéssemos numa prisão, né? Nós não estamos aqui de férias. A vida aqui não é assim boa, né? Nós precisamos comer, nós precisamos trabalhar, nós sofremos, né? E no plano espiritual tem várias outras coisas que a gente pode, que a matéria não nos influencia, né? Então, estar aqui é como se estivéssemos numa prisão. Querer que uma pessoa fique aqui encarnada é querer que ela fique presa, né? E nesse momento que Chico falou isso para ela, ela viu que realmente as coisas acontecem como tem que acontecer, né? E Deus está amparando todos nós. E quando estamos com alguém doente, né, em casa ou algum amigo, muitas vezes a gente cai no erro de, na hora de consolar essa pessoa, de falar para essa pessoa: tenha fé em Deus, reze que você vai conseguir sair dessa, né? Se você tiver merecimento, Deus vai te curar. Isso é a pior coisa que a gente pode falar para uma pessoa que está no estado terminal. Porque a gente sabe que não basta só ter fé. Às vezes a gente tem que
fazer essa passagem. E a melhor forma que Deus escolheu para a gente fazer essa passagem é naquela situação. E a gente nunca pode esquecer que existe a misericórdia divina, mesmo que a pessoa não tenha merecimento, né? A gente não sabe da história. A gente não sabe o que ela fez na outra encarnação passada, a gente não sabe o que essa pessoa plantou. Então, a gente nunca deve falar para alguém, tenha fé, se você tiver merecimento, você vai se curar. A gente tem que dar apoio para as pessoas, dar suporte, né? Tá ali do lado, consolando. Tá ali para o que a pessoa precisar, né? Nunca apontando o dedo, né? Falando as coisas que ela fez errado, o que deixou de fazer. O nosso papel é consolar. Tá ali disponível, dar o nosso amor para essas pessoas que já estão, assim, numa situação mais perto, né, de fazer a passagem. E muitas vezes, quando perdemos o ente querido, a nossa primeira reação é querer segurar tudo que a pessoa deixou ali, né? Não mexe no quarto, não doa as roupas, né? Tenta deixar do jeito que a pessoa deixou. Isso é muito prejudicial, porque a gente fica carregando uma energia que não vai nos fazer bem, né? A pessoa já não está mais ali nas coisas, aquilo lá é só coisas materiais, a pessoa já está no plano espiritual. Nós não devemos nos apegar nas roupas, nos objetos, no quarto da pessoa. É bom que nós doemos essas coisas, né? Porque para ajudar outras pessoas que às vezes não têm condições, que nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm o mínimo, né? Que vivem com menos do básico. Se podemos ajudar as outras pessoas doando os objetos, nós devemos fazer isso. Porque aquele nosso ente querido que foi, ele continua conosco, no nosso coração, no nosso pensamento. Não está nas roupas, não está nas coisas, nos objetos. Né? Então, lembrar das pessoas com carinho, honrando a memória daquele que se foi, né? Trazendo no coração as boas ações, né? E deixando com que eles vivam dentro da gente, porque eles continuam vivendo no plano espiritual, mas eles também continuam vivendo conosco, né? Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas reuniões de família, quando lembramos com carinho, né, com afeição desses entes queridos que já se foram. E muitas vezes a gente fica pensando que a gente veio aqui para ser feliz, né? Que a nossa vida só vale a pena se a gente é feliz. E não é bem assim. A gente tem que procurar não ter uma vida de felicidade, mas ter uma vida de significado, né? Eu significo alguma coisa para alguém? A minha vida tem um significado dentro da sociedade, né? Eu dou significado para a minha existência aqui, eu dou um sentido para a minha vida, né? A gente pode não saber, mas quando a gente ajuda alguém, quando a gente tem um significado dentro da sociedade, uma responsabilidade dentro da sociedade, a gente já está plantando a nossa felicidade, mesmo sem saber que somos felizes, né? Só por ter essa vida cheia de significado, essa vida já é cheia de felicidade, mesmo que nós não reconheçamos, né? Porque a felicidade é o bem que nós fazemos àqueles que estão à nossa volta. Porque a gente se engrandece diante do Pai, ajudando Ele na nossa obra, na sua obra, né? Nós somos aqui ajudantes de Deus. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro de nós. E fazer o bem nos fortalece, né? Nos ajuda a seguir em frente. Tanto no plano material quanto no plano espiritual. Quando nós fizermos a passagem, nós vamos colher os frutos do bem que plantamos aqui. Então, que possamos continuar espalhando a nossa luz, continuar a nossa vida da melhor forma possível, espalhando as boas sementes, né, que estamos aprendendo com tudo aquilo que estamos vivenciando. E que Jesus nos abençoe nessa semana.